O jovem olhou para trás uma última vez, sentindo o peso da vergonha e da dúvida em seu coração. A casa de sua família, agora distante, parecia tão acolhedora, mas ele sabia que sua decisão estava tomada. Com um suspiro profundo, deu um passo à frente e seguiu pela estrada deserta. Seu coração estava apertado, e ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava certo de uma coisa, e não podia mais viver com a culpa que carregava. Ele havia escolhido partir em busca de um futuro, mas agora se perguntava se havia feito a escolha certa. Seus passos eram pesados, e o vento que soprava parecia trazer consigo as palavras não ditas e os sonhos desfeitos. Ele andou por horas, sem rumo, até que a exaustão o fez parar. Sentou-se à beira da estrada, encostando-se a uma árvore, e as lágrimas começaram a cair. O peso de suas escolhas o consumia, e ele não sabia mais quem era. Sua vida até aquele momento havia sido marcada pela comodidade e pelo luxo. Ele tinha tudo o que poderia desejar, mas havia se sentido sufocado pela rotina e pela expectativa de seu pai. A liberdade parecia distante, e sua vontade de viver algo novo, de ser alguém diferente, o levou a partir. Mas agora, sozinho, perdido e sem rumo, ele percebeu o quão frágil e passageira era a vida sem um propósito maior. Aquele pedaço de estrada solitária se tornou o reflexo de sua alma, sem direção, sem significado. Ele pensou nas vezes que seu pai o havia chamado para ficar em casa, nas conversas em família, nos conselhos que haviam sido dados com amor. Agora, tudo isso parecia tão distante, e ele sentia que não merecia a bondade que receberá até então. A vergonha o envolvia, mas a dúvida sobre suas escolhas era ainda mais pesada. Lágrimas rolavam pelo seu rosto enquanto ele refletia sobre o que havia feito. Ele tinha um lar, uma família que o amava, mas tudo parecia ter perdido o significado no momento em que ele decidiu seguir seu próprio caminho. A ideia de retornar para casa parecia humilhante, como admitir que tudo o que ele havia buscado no mundo não era nada comparado ao que ele tinha perdido. Ele sabia que precisava voltar, mas o medo do julgamento o paralisava. O que ele diria ao seu pai? Como poderia encarar a mãe, que sempre o apoiara? A vergonha era tanta que ele mal conseguia reunir forças para dar o primeiro passo de volta. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio em seu coração, como se o peso de sua fuga estivesse finalmente começando a ser suportável. Ele sentiu o desejo de voltar para casa, mas o medo e o orgulho ainda estavam presentes. Eu errei, pensou consigo mesmo, mas não sabia como corrigir o erro. A estrada diante dele parecia infinita, como a distância que agora existia entre ele e sua antiga vida. Ele não sabia por onde começar, mas a ideia de voltar para os braços de seu pai, mesmo que fosse uma humilhação, começou a crescer dentro dele como um reflexo de esperança. Enquanto isso, do outro lado, o pai do jovem não podia parar de pensar no filho. Ele vivia seus dias com um coração apertado, olhando para o horizonte em busca de uma figura familiar. Ele não entendia por que o filho havia partido, mas não podia deixar de acreditar que ele voltaria. Todos os dias, ao amanhecer, o pai se levantava e saía de casa. Ele andava por toda a propriedade, olhava as plantações, conversava com os servos, mas sua mente estava sempre com o filho. Ele sabia que ele havia cometido um erro, mas o amor de pai não permitia que ele o odiasse. Ele nunca duvidou de que um dia o filho voltaria. O que ele não sabia era quando esse dia chegaria. Ele não deixava de rezar, dia após dia, pelo retorno do filho. Sua fé nunca se abalou, e o amor pelo filho nunca diminuiu. Apesar do sofrimento e da saudade que lhe apertavam o peito, ele acreditava que, em algum lugar, o filho estava aprendendo algo que ele precisava saber. O tempo, para o pai, era apenas uma medida da distância, mas não da perda. Ele sabia que o perdão seria a chave, que a reconciliação era o caminho, e que, um dia, seu filho retornaria. Quando isso acontecesse, ele estaria pronto para recebê-lo. A vida do pai se tornou uma espera constante, mas ele não perdia a esperança. Ele acreditava no poder do perdão e da redenção. Cada dia que passava, ele ficava mais convencido de que o amor pelo filho poderia superar qualquer erro. Ele sempre dissera que sua casa seria sempre a casa do filho, e nada mudaria isso. Sua única preocupação era que, ao retornar, o filho sentisse que não poderia mais encontrar um lar.
Mas o pai sabia que, mesmo se houvesse vergonha e arrependimento, a casa estava aberta para ele. Então, em uma tarde comum, quando o sol começava a se pôr no horizonte, o pai viu algo que fez seu coração disparar. Ele olhou para o campo e, no final da estrada de terra, avistou uma figura que se aproximava lentamente. Seus olhos brilharam. Era ele. Seu filho. Ele estava voltando. O pai sentiu as lágrimas invadirem seus olhos, e o calor da emoção o envolveu completamente. Não hesitou. Correu o mais rápido que pôde em direção àquela silhueta familiar. Seu coração batia forte, e a ansiedade o fez correr com uma energia que ele não sabia que possuía. Quando alcançou o filho, o pai o abraçou sem dizer uma palavra. As lágrimas estavam nos olhos de ambos. O filho, surpreso, olhou para o pai, ainda com a vergonha em seu rosto. Não sabia o que dizer, como começar. Tentou falar sobre sua dor, sobre a solidão que sentirá, mas o pai o interrompeu com um sorriso e um aperto firme. Você não precisa dizer nada, meu filho. O que importa é que você voltou. Isso é tudo o que eu sempre quis. E, com isso, o pai levou o filho de volta para casa, sem reservas, sem recriminações. A viagem de volta para casa foi silenciosa, mas cheia de significados não ditos. O jovem sentia-se confuso, ainda carregando o peso de sua fuga, mas também aliviado pela aceitação de seu pai. A cada passo, ele percebia como o caminho que tinha escolhido tinha sido longo e árduo, e o retorno parecia, de alguma forma, mais difícil do que havia imaginado. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de paz o envolvia. O amor do pai não exigia justificativas, nem explicações, ele o aceitaria da maneira que fosse, com todos os erros e acertos. O jovem ainda não entendia completamente esse amor, mas começava a sentir em sua alma que a única coisa que precisava fazer agora era voltar ao lar e reencontrar a si mesmo. Enquanto isso, o pai caminhava ao lado dele, sem pressa, como se soubesse que não precisavam de palavras. Cada passo era um lembrete do quanto aquele momento estava sendo esperado. O pai, com seu rosto marcado pelos anos de trabalho e pelas dificuldades da vida, parecia mais forte do que nunca. Havia algo em seus olhos que transmitia uma calma que o filho nunca tinha notado antes. Ele, que sempre fora tão focado em alcançar suas próprias metas, agora via seu pai com uma nova perspectiva. O que ele via era mais do que apenas um homem que aguardava seu retorno, via ali um reflexo de paciência, de fé e de perdão. Cada gesto, cada sorriso silencioso do pai, falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. À medida que se aproximavam da casa, o jovem notava a familiaridade do lugar, mas agora, tudo parecia diferente. O campo, que antes parecia monótono, agora estava imbuído de uma beleza que ele nunca havia notado antes. As árvores, os animais, até o som do vento pareciam estar lhe dizendo algo. A casa, que sempre fora um lugar de conforto e segurança, agora era um reflexo de suas próprias escolhas e de sua jornada. Ele sentia que, ao voltar, estava não apenas retornando a um lar físico, mas também a um lar espiritual, um lugar onde poderia finalmente descansar e refletir sobre sua própria vida. Quando chegaram à porta da casa, o pai não hesitou em abrir. A mãe do jovem estava dentro, e o pai, com uma expressão suave no rosto, a chamou. Ele voltou, disse apenas. A mulher, ao ouvir aquelas palavras, se levantou imediatamente e correu para abraçar o filho. O jovem, embora ainda com um nó na garganta, sentiu-se acolhido, como se nada tivesse mudado, como se o tempo não tivesse passado. A mãe, com os olhos cheios de emoção, beijou-lhe a testa e disse: Deus sabia que você voltaria. Ali, naquela casa, com seus pais, o jovem encontrou algo que ele jamais imaginou que fosse encontrar, um lugar de aceitação total, um lugar onde o perdão não era apenas uma palavra, mas uma ação contínua. A vergonha, que antes o atormentava, começou a se dissipar, e ele percebeu que, embora houvesse falhas e erros, o que realmente importava era a oportunidade de recomeçar. O amor da mãe, o abraço do pai, a paz que reinava ali, eram os únicos elementos que ele realmente precisava para curar a ferida de sua alma. Nos dias que se seguiram, o jovem não falava muito sobre sua jornada.
Ele sabia que precisava de tempo para se redescobrir, para aprender com seus erros e para curar as feridas que ele mesmo havia causado. No entanto, cada vez que olhava para seus pais, ele via uma confiança renovada neles. O pai, sempre tão firme, agora parecia mais suave, e a mãe, com sua presença constante, era o alicerce de sua renovação. Ele entendia que, ao contrário do que pensava, o verdadeiro lar não era um lugar físico, mas a sensação de pertencimento, de ser aceito, de ser amado incondicionalmente, independentemente dos erros que se cometeu. Em um momento, o pai se aproximou do filho e, com um olhar sereno, disse: "Do que você fez não define quem você é, filho. O que define quem você é a forma como você se levanta, como você aprende com os erros, como você se torna uma pessoa melhor a cada dia. A casa está sempre aberta para você, e você nunca precisará temer voltar." Essas palavras, ditas com tanto carinho, marcaram o coração do jovem para sempre. Ele sabia que ainda tinha muito a aprender, mas ali, naquele momento, com seus pais ao seu lado, ele sentiu que tinha tudo o que precisava para seguir em frente. O processo de cura foi gradual. O jovem passou os dias ajudando no campo, cuidando das tarefas domésticas e participando das refeições em família. Ele começou a perceber que o valor de sua vida não estava na busca por algo fora de si mesmo, mas na conexão com aqueles que o amavam. Ele começou a entender o significado da verdadeira liberdade, não a liberdade de fugir dos problemas, mas a liberdade de aceitar quem se é, de perdoar-se e de viver com um propósito maior. Cada dia, ao lado de sua família, ele sentia que estava mais perto de encontrar sua verdadeira paz interior. O tempo passou, e o jovem começou a voltar a sorrir, a viver com mais alegria. Ele sabia que sua jornada estava longe de ser concluída, mas agora ele estava pronto para enfrentá-la com a ajuda e o apoio de sua família. O amor de seus pais, que nunca vacilou, era o combustível que ele precisava para seguir em frente. E, assim, a casa que antes parecia um lugar de limitações agora se transformava em um refúgio de esperança, onde a redenção e o perdão eram possíveis, e o jovem, finalmente, entendia o verdadeiro significado de ser amado. Com o tempo, a vida começou a adquirir um novo ritmo. O jovem, que antes se via como perdido e sem direção, agora sentia-se imerso em um processo de renovação. Cada tarefa simples no campo, cada momento compartilhado à mesa com seus pais, trazia-lhe um aprendizado que ele nunca havia imaginado. As conversas com o pai se tornaram mais profundas, e o jovem começou a entender a sabedoria silenciosa que seu pai sempre carregou consigo. O velho homem não falava muito, mas quando o fazia, suas palavras eram certeiras e carregadas de uma verdade simples e inabalável. O jovem passou a olhar para seu pai de maneira diferente. Ele percebeu que o homem que sempre vira como rígido e inflexível, na verdade, era uma pessoa de grande bondade e paciência. O pai nunca forçou nada, nunca exigiu perfeição. Ele sabia que o filho precisava de tempo para encontrar seu caminho, e estava disposto a esperar. Era esse tipo de amor incondicional que o filho finalmente começou a entender. Não se tratava de agradar ou de alcançar algum tipo de sucesso, mas de simplesmente ser aceito, de ser visto como alguém digno de amor, apesar das falhas. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos no campo, o jovem falou com o pai sobre as suas angústias e os erros do passado. Ele sentia-se envergonhado pelas decisões que tomara, pela dor que causará àqueles que amava. "Pai", disse ele com voz embargada, "eu me arrependo tanto. Eu não sabia o que estava fazendo. Sinto que deixei todos para trás, e inclusive a mim mesmo." O pai, com suas mãos calejadas pelo trabalho árduo da vida, parou por um momento, olhou nos olhos do filho e disse, com calma, "Filho, você nunca deixou a si mesmo para trás. Você estava apenas perdido, como todos nós ficamos em algum momento. O importante é que você voltou. Não há mais nada a ser dito. O perdão já está dado, o amor sempre esteve aqui, esperando por você." Aqueles simples, mas poderosos, gestos de aceitação e compreensão mudaram o jovem de uma forma que ele não podia explicar. Ele sentia que, ao voltar para casa, não só reencontrava seus pais, mas também a si mesmo. O peso da culpa, que antes o oprimia a cada passo, começava a se dissipar.
Ele compreendia que a verdadeira jornada não era sobre tentar ser perfeito, mas sobre aprender a viver com os erros, aceitando que a redenção era uma escolha diária. Numa manhã de sol radiante, o jovem acordou cedo, como fazia todos os dias agora, e foi até o campo. Algo nele havia mudado. Ele não se sentia mais como o filho perdido que havia partido, ele era agora um homem que reconhecia a importância das raízes e do lar. Enquanto andava pela propriedade, sentiu uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado antes. A terra sob seus pés não era mais apenas uma superfície, era um símbolo de tudo o que ele havia superado, tudo o que havia aprendido. Ele sabia que havia muito mais a ser feito, mas, pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. Ao retornar para casa, ele viu seus pais conversando no alpendre, sorrindo um para o outro. O pai, com sua presença forte e tranquila, e a mãe, com seus olhos radiantes e cheios de amor. A cena parecia uma pintura, uma imagem de paz e harmonia. O jovem se aproximou silenciosamente e se sentou ao lado de sua mãe. Ela olhou para ele e, com um sorriso, disse: "Você está diferente, filho. Eu posso ver a mudança em você." Ele olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se grato por tudo o que tinha e por seus pais, por sua casa, por sua saúde, por sua oportunidade de recomeçar. O pai, percebendo o momento silencioso entre os três, se levantou e caminhou até onde o filho estava. Ele colocou a mão no ombro do jovem e, com um sorriso sereno, disse: "Você está de volta. E isso é tudo o que importa." Não havia necessidade de mais palavras. O que estava dito era o suficiente. O amor de um pai não precisava de explicações, e o filho finalmente entendeu isso. A história do jovem não era uma história de grandeza ou feitos heróicos. Era uma história sobre aceitação, perdão e a beleza de recomeçar. À medida que os dias se passavam, ele começou a entender que as cicatrizes do passado não o definem, mas são partes de uma história de superação. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas, agora, ele tinha o apoio da sua família, a força do amor e a certeza de que sempre haveria uma chance de recomeçar, não importa o quanto as coisas parecessem perdidas. Ele olhou para os campos à sua frente, para o horizonte que parecia mais próximo, mais acessível. A vida não era uma corrida, mas uma caminhada, e ele estava finalmente pronto para continuar. Ao lado de sua família, com a presença deles ao seu lado, o jovem sabia que não importava onde o futuro o levasse, pois o amor verdadeiro seria sempre seu guia. E assim, com um coração mais leve e a alma mais tranquila, o jovem se preparou para os próximos capítulos de sua vida. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não estava mais sozinho. Ele havia encontrado seu caminho de volta para casa, e com isso, encontrou uma paz que jamais imaginou ser possível.